A didática das provações. Justificativa número 12, para que haja provações em nossa vida para o nosso aprendizado e crescimento. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para revelar que a obediência é possível sim, mesmo em meio às dores mais profundas, não sendo ela o fruto tão somente de condições favoráveis. A verdadeira obediência é fruto de um relacionamento de amor e confiança incondicionais e não de um mero jogo de interesses. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ficou mais que evidente na experiência de Jó que a obediência não é algo que se faz em troca de coisas que venhamos a obter por favorecimentos especiais ou por quaisquer outras formas. A obediência é, sim, o fruto de um relacionamento de confiança mútua entre pessoas que se respeitam e se aceitam plenamente, assim como o foi entre Jó e Deus. Portanto, é possível sim obedecer ao Senhor, mesmo que as condições sejam totalmente desfavoráveis, pois o conceito de obediência para pessoas desse nível de comprometimento está muito acima de condições confortáveis, de posses materiais ou de coisas que o valham. A obediência é uma atitude que deve transcender esse nível mesquinho com o qual estamos acostumados a conviver, da velha e vil máxima do toma lá, dá cá. Jó fora acusado de obedecer por estar sempre se dando bem na vida, afinal, ele era o homem mais rico do Oriente. Jó 1:3. A tendência das pessoas é concluir que obedecer é realmente uma questão de interesse, ou seja, eu vou obedecer porque isso vai me proporcionar algo que eu quero ou vai evitar que me aconteça algo que eu não quero. Muitos, na realidade, obedecem às leis de trânsito, por exemplo, para evitar uma multa, para evitar sofrer ou provocar um acidente, etc., quando o ideal é que obedecêssemos a essas leis por uma questão de respeito às autoridades, às demais pessoas, à vida, de respeito até mesmo para com Deus. Afinal, Ele é honrado quando obedecemos às autoridades e leis constituídas. Esse tipo de obediência por interesses pessoais acaba se tornando uma mentira, pois não parte de um princípio de verdadeira submissão e de intenções saudáveis em relação a quem ou a que é obedecido, e às pessoas com as quais se convive. É a mesma obediência manifestada por Faraó, quando as pragas caíam sobre o Egito. Quando as coisas se tornavam insuportáveis, em função desta ou daquela praga, ele chamava a Moisés e autorizava a libertação do povo de Israel. Mas quando via que as coisas se acalmavam, ou seja, quando seus interesses estavam sendo satisfeitos, ele retrocedia e impedia a saída do povo. Assim, a sua obediência não passava de uma grande mentira, pois não se tratava de uma obediência para manifestar seu temor a Deus, ou mesmo para manifestar seu interesse na prática da justiça em relação aos escravos hebreus. O rei Saul também teve algumas atitudes que podemos citar como exemplos de falsa obediência. Ele atendia à vontade de Deus, expressa por meio de Samuel, até que seus interesses não fossem afetados. Por isso, pode ser citado como um servo quase obediente, ou seja, desobediente. Essas pessoas estão sendo provadas por Deus para que sejam esclarecidos seus reais interesses no relacionamento com Ele, ficando assim evidenciado que muitas vezes estamos em pecado de desobediência, achando que estamos fazendo a vontade do Senhor. E essa perspectiva é tão relevante na vida do cristão que até mesmo Jesus referiu-se à necessidade de estarmos atentos para a diferença vital que há entre a falsa e a verdadeira obediência. Ele contou uma parábola para chamar a atenção de alguns líderes religiosos de Israel que achavam que estavam no caminho da verdade,
quando na realidade estavam afrontando a Deus. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Mateus 21, 28 a 31. Esta maravilhosa ilustração apresentada pelo Mestre deixa claro que a obediência que Deus espera de nós é aquela do coração, aquela que parte do interesse no bem-estar do outro e não no nosso próprio bem-estar em primeiro plano. O filho que se arrependeu de ter dito não vou e acabou indo, obedeceu por amor e por intenções favoráveis para com seu pai. O outro filho demonstrou uma falsa obediência quando disse eu vou, manifestando uma obediência apenas aparente, sem intenção de realmente obedecer, já que ir trabalhar, obedecendo verdadeiramente ao seu pai, quem sabe atrapalharia seus planos para aquele dia. Seus interesses ficaram acima dos interesses do seu pai e das demais pessoas que seriam beneficiadas com o seu trabalho naquele dia. Há maravilhosos exemplos de pessoas que não retrocederam e não ousaram desobedecer ao Senhor, mesmo ao custo de muitas dores, aflições e até da própria morte. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. José, que exemplo de obediência despretensiosa! Moisés, Elias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que exemplos de determinação! Jeremias, João Batista, Pedro, Paulo e tantos outros também, no próprio relato bíblico e no decorrer da história do cristianismo até nossos dias. A vida dessas e outras pessoas fiéis sempre foi uma clara, objetiva, imponente e aberta declaração de que a obediência a Deus e à sua santa lei é algo plenamente possível, bastando, para isto, crer, com Ele conviver e nele sempre esperar.